Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite a todos. Nós vamos nesse momento juntos refletirmos na palavra do Senhor. Quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no Salmo 40. Enquanto os irmãos acham, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite na tua casa, Pai, na tua presença. E eu quero agora entregar em tuas mãos, ó Pai, a minha vida, a vida de cada um que está aqui, entregar em tuas mãos, ó Pai, a tua palavra, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, e tudo que venha a ser feito aqui seja para que o teu nome seja exaltado, Pai. Entregamos em tuas mãos, ó Pai, esse momento que o mundo passa tão difícil, mas que o Senhor está à frente de tudo, porque o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ó Pai. Eu entrego em tuas mãos a tua igreja, o teu povo, e peço a ti, Senhor Deus, abençoa-nos nessa noite. Repreendemos desde já todo roubo do inimigo, toda seta, todo laço, toda tentativa dele de impedir, ó Pai, que a sua palavra seja ministrada e adentre aos nossos corações, seja derrubado agora. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos, Senhor, e tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Salmo de número 40, diz assim, verso 1, na minha versão: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Hoje eu quero meditar conosco sobre o Salmo 40, esses 3 versos do Salmo 40. E muitas vezes, irmãos, é muito difícil essa técnica, aprender a esperar. E a espera é algo terrível. A espera é algo que muitas vezes aflige o coração. Eu não sei como uma mulher aguenta esperar 9 meses uma criança no ventre dela, né? Deve ser, eu creio, uma ansiedade de ver aquela criança nascer e um tempo passando e ela sabendo que existe uma criança dentro dela, mas ela não espera o tempo certo. E muitas vezes é assim em nossas vidas. Esperamos algo, queremos que Deus faça algo, ou queremos que aconteça algo em nossas vidas, mas é difícil esperar. Quem está esperando algo acontecer aqui? Amém? Se você está esperando algo acontecer, creia que Deus é poderoso para fazer o que você precisa, o que você espera que aconteça, acontecer. E eu quero nessa noite falar um pouco sobre como agir para nós podermos alcançar essa vitória que nós tanto queremos pelo meio da espera e esperando em Deus. E hoje, na verdade, nos tempos de hoje, se perdeu a noção da palavra esperar. Porque tudo é feito rapidamente, né? É o fast food. As pessoas, elas pedem e elas querem para ontem. Elas não querem para hoje, para o momento certo. E as pessoas não sabem esperar. Muitas pessoas, por causa de uma pequena demora, por causa de um pequeno tempo que passa, a pessoa, ela perde a alegria, ela perde a esperança. Por quê? Porque não gostamos de esperar. Vou perguntar, quem gosta de esperar aqui? Quem gosta de ficar na fila? Eu fui num passeio esse dia atrás, era um passeio meio de índio, que foi feito lá. As pessoas gostavam de ficar na fila, 2 horas numa fila. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus. Né? Só fui por ir, porque eu não gosto de ficar esperando, eu gosto de chegar e já está pronto. Mas não tinha outra solução, não tinha outra alternativa, a não ser ficar naquela fila, esperando 2 horas para desfrutar de algo 5 minutos. Então, 2 horas de espera para 5 minutos de prazer. Então, mas nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que aprender a esperar. Eu quero falar um pouco nessa noite
o que é esperar em Deus? Porque aqui o salmista está falando assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, esperar em Deus, irmãos, às vezes a pessoa, o que é esperar em Deus? Vou sentar e vou ficar esperando, e Deus vai fazer quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Não. Esperar em Deus é aceitar as circunstâncias como, vamos colocar assim, como fruto da vontade de Deus. Isso é esperar em Deus. Esperar em Deus não é eu sentar e ficar ali esperando, não. Esperar em Deus é eu aceitar as circunstâncias. Se eu estou esperando em Deus, se eu coloquei a minha confiança no Senhor, eu tenho que entender que tudo está acontecendo, o tempo que está demorando, a maneira como está acontecendo aquela espera, é vontade de Deus. Porque se eu entreguei nas mãos de Deus, então estou esperando no Senhor, eu tenho que entender isso. E procurar, enquanto eu espero, entender ali a lição que Deus Ele quer me dar naquela espera. Porque muitas vezes Deus Ele não vai fazer com que eu e com que você fiquemos esperando algo que nós queremos à toa, só porque Ele tem prazer. Porque Deus não tem prazer com a tristeza de ninguém, Deus não tem prazer com a angústia de ninguém. Mas na maioria das vezes eu tenho que entender e procurar entender qual é a lição que Deus tem na demora da minha bênção. Quem tem uma bênção demorada aqui? Está demorando. Você já parou para ver que lição que Deus Ele quer dar para a nossa vida quando nós esperamos uma bênção? Porque Deus Ele quer nos ensinar algo. Deus Ele quer que nós aprendamos algo. Deus Ele quer com que nós recebamos a bênção e saibamos depois desfrutar dessa bênção. Então muitas vezes tem que entender por que Deus está fazendo eu esperar. Então esperar em Deus é isso. E eu tenho que entender isso. Então enquanto eu estou esperando em Deus, se eu estou esperando em Deus, eu não posso tentar precipitar a bênção do Senhor. Quantas pessoas que dizem que estão esperando em Deus, eu estou esperando em Deus, mas ela tenta fazer o quê? Ela tenta fazer a bênção de Deus acontecer da maneira dela. E nós não podemos precipitar da bênção de Deus em nenhuma decisão que nós formos tomar. Se eu estou esperando algo no Senhor, eu tenho que deixar o Senhor fazer. Esses dias eu me senti pressionado, estou me sentindo pressionado com uma situação, e eu estou orando. E muitas vezes querem que eu tome uma decisão, e uma decisão muitas vezes tomada, que vai contra aquilo que está dentro do meu coração, que Deus está colocando no meu coração. Só que eu não posso tomar uma decisão precipitada. Eu tenho que esperar aquilo que Deus quer. Se eu entreguei nas mãos do Senhor, se eu confio no Senhor, se eu caminho com o Senhor, eu não posso me precipitar em nenhuma decisão. Isso é esperar no Senhor. Se eu estou esperando no Senhor, eu não posso me precipitar numa decisão. Tenho que fazer na hora que Deus falar. É assim, que Deus tocar, é assim. Então, irmãos, em Eclesiastes 8:3 diz assim, não te apresses a sair da presença do Senhor. O que está falando aqui em Provérbios? Não te apresses a sair da presença do Senhor. Não está falando em se desviar, sair dos caminhos do Senhor. Não se apresse em sair da presença do Senhor, naquilo que você está esperando do Senhor, na resposta que eu estou esperando do Senhor. Aí vou sair com pressa da presença do Senhor para poder agir da maneira que eu estou achando que tem que ser. E o provérbio nos ensina isso. Não te apresses a sair da presença do Senhor. Eclesiastes 8:3. Em Eclesiastes 8:6 fala assim, porque para todo propósito há tempo e modo. Se você está esperando algo do Senhor, para todo o processo do Senhor, para todo o propósito do Senhor, há um tempo e há um modo. Há um tempo para Deus trabalhar e há um modo para Deus agir. Então esperar no Senhor é tudo isso. Esperar no Senhor não é só sentar e falar assim, estou esperando no Senhor, de repente eu começo a fazer do jeito que eu quero. Não, eu estou esperando no Senhor, então eu vou aceitar as circunstâncias como fruto da vontade de Deus para a minha vida. Eu vou olhar e falar, vou aceitar.
tá? Tudo do contrário do que eu quero, contrário do que eu penso, mas eu vou aceitar. Eu vou buscar nesse momento entender que lição que Deus tem para mim nessa demora de responder para mim, para minha vida, aquilo que eu preciso. Porque Deus, ele tem um propósito. E não se precipite em nenhuma decisão. Tome a decisão certa. Às vezes nós nos precipitamos e depois... minha mãe sempre falava assim, o apressado come cru e quente. Não é isso? Está com pressa, come cru e quente. Quantas vezes que minha mãe ficava doida, ela estava fazendo aqueles bolos, nós chegávamos lá, ela não estava na cozinha, abria o forno para ver se o bolo... Misericórdia. Minha mãe chegava e falava assim, quem abriu o forno? Por quê? Porque queria a pressa. Então fazia o quê? Eu me precipitava numa decisão, alguém se precipitava e o bolo encruava. Então nós não podemos fazer isso. Então, esperar em Deus é isso, irmãos. E o salmista fala, esperei com paciência no Senhor. E a espera também, ela tem vários aspectos em nossas vidas. E nós temos que aprender também sobre esses aspectos que em cada área, em cada momento as pessoas têm. Muitas vezes, um dos aspectos que as pessoas têm é de não saber esperar. Isso é um dos aspectos da espera. Tem muitas pessoas que não sabem esperar. Ela faz acontecer, né? É Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então as pessoas cantavam no tempo da Revolução essa música, não? Não, eu tenho que saber, né? Esperar. E há pessoas que são apressadas, irmãos. A pessoa tem uma pressa. Deus está querendo trabalhar, Deus está querendo fazer, mas a pessoa, ela tem uma pressa, ela não entende aquilo que Deus quer fazer na vida dela, ela não entende o plano do Senhor. Porque, irmãos, esperar a ação de Deus é algo terrível, e muitas vezes a pessoa fica perguntando, por que eu tenho que esperar Deus agir? Eu posso fazer, eu consigo fazer. E muitas vezes, por causa disso, as pessoas elas se antecipam. E fazem do modo delas, do jeito delas. E nós não podemos fazer isso. Lá em Êxodo, no capítulo 32, verso 1, eu conto a história para vocês. O que acontece? Deus tinha falado para Moisés, olha, você vai subir até o monte, no Monte Sinai. E lá, eu vou dar para você os mandamentos. Eu vou escrever em 2 tábuas os mandamentos para você e você vai trazer para o povo. Então, se você for estudar, você vai um pouco antes ali de Êxodo 32, você vai ver lá nos 26, quando ele sobe para o monte. E aí ele sobe para o monte. E a palavra do Senhor fala que quando ele sobe ao monte, ali se torna uma fumaça, uma densa fumaça. Quem estava de fora olhando, via fogo. Só que ele não estava no meio do fogo, ele estava no meio de uma fumaça. E Moisés entra no meio daquela fumaça. E a palavra do Senhor fala que ele fica ali 40 dias e 40 noites. E Deus ali dá os mandamentos para ele, e Deus vai falando tudo que ele tem que fazer. Se você for ler toda a história, Deus vai falando do tabernáculo, Deus fala de muitas coisas para Moisés. Ele está ali, e o povo está esperando. E o povo no capítulo 32 de Êxodo, verso 1, chama Arão e fala, Arão, Moisés está demorando demais. Ele sumiu, acho que ele morreu. Vamos fazer algo para nós aqui, vamos fazer um Deus para nós. Porque nós não podemos ficar esperando esse Moisés. Olha que coisa. E eles resolvem fazer o quê? Eles resolvem fazer um bezerro de ouro. E eles fazem um bezerro de ouro. Irmãos, tudo que nós fazemos, sem esperar pela direção de Deus, pela direção divina, acaba se transformando num bezerro de ouro. E quando Moisés ele desce, acontece o que? Ele encontra um barulho de festa. O que está acontecendo? Que festa é essa? Que festa é essa? Que festa é essa?
Chegaram lá, o povo comemorando, o povo pegaram o ouro e fizeram um bezerro de ouro. Moisés, meio irado, ele quebra aquelas tábuas e aquele bezerro de ouro é derretido no fogo, colocado na água, e o povo toma aquela água lá que foi derretido, o bezerro de ouro. Irmãos, muitas vezes nós podemos fazer bezerros de ouro em nossa vida. Por quê? Por não sabermos esperar o tempo de Deus, o momento de Deus. E aquele povo, eles fizeram um bezerro de ouro para a vida deles. Então, o que é um bezerro de ouro que nós podemos fazer? Um bezerro de ouro é tudo aquilo que nós podemos fazer fora da direção do Senhor, sem esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, a hora certa de Deus trabalhar, de Deus fazer. Então, tudo tem uma hora, tudo tem um momento. Às vezes as pessoas, como fala, uma pessoa, ela falou para mim essa semana ainda, falou, sabe o que eu fiz? Eu falei, não, ela falou assim, eu coloquei os bois na frente da carroça. Eu falei, é mesmo? Não, a carroça na frente dos bois. Eu coloquei a carroça na frente dos bois. Eu falei, poxa vida, por que você fez isso? Não vai dar certo você colocar a carroça na frente dos bois. Você tem que caminhar da maneira certa. Então, irmãos, o bezerro de ouro é isso. E a Bíblia vai contando a história de pessoas que tomaram uma atitude por não saber esperar, tomaram uma atitude por não ir na direção do Senhor e acabaram tendo problemas. E uma dessas pessoas está lá em 1 Samuel capítulo 13, verso do 8 ao 14, onde Samuel ele fala para Saul, Saul era o rei escolhido para ser, por Deus, para ser o rei da nação de Israel. E Samuel fala para Saul, Saul, você fica esperando aí, que eu vou resolver uns problemas aqui, mas eu volto para o sacrifício, eu volto para fazer o holocausto, eu volto. E Samuel começa a demorar, um pouquinho além do tempo que ele tinha tratado com Saul. E Saul começou a ver uns movimentos dos inimigos, começou a ver uns movimentos dos homens de Israel, e Saul não resolve tomar uma atitude. Ele fala assim, eu vou fazer o sacrifício. E ele decide fazer o sacrifício. E quando ele acaba de fazer o sacrifício, quem chega? Samuel acho que olha e fala, mas como é apressado. Era só esperar mais um pouco. Foi falado para você, Saul, para você esperar. Foi falado para você, Saul, para você não se antecipar, para você fazer do jeito que tem que ser feito. Você é rei, você não é o sacerdote. Quem faz o sacrifício não é o rei, é o sacerdote. E ali fala que por causa da atitude de Saul, por causa da desobediência de Saul, naquele momento ele perdeu o reino de Israel. Ele continuou rei por muitos anos, mas naquele momento ele perdeu o reinado, ele perdeu a bênção do Senhor, ele perdeu a proteção do Senhor, perdeu tudo naquele momento. Por causa do quê? Porque simplesmente não soube esperar o tempo de Deus. Ele se antecipou e fez do seu próprio jeito. Ele fez do seu próprio modo. Então, irmãos, ele acaba perdendo o reinado. Ele acaba perdendo tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Por quê? Por não saber esperar. Porque quando eu falo que eu estou esperando no Senhor, eu tenho que saber esperar. Eu tenho que, se eu tratei com Deus, olha, eu vou esperar, eu vou esperar. Eu não vou, sabe? Sabe quando a pessoa fala assim, eu não vou falar, já falando. Eu não vou ir, já indo. Não, se eu falei para Deus que eu vou esperar, se eu falei para Deus que vai ser no tempo dele, vai ser do jeito dele. Eu não vou tentar maquinar algo para que aconteça do meu jeito. Eu vou deixar que aconteça do jeito de Deus. E Saul fez isso. Saul chamou lá as pessoas, preparou o sacrifício. A Bíblia não fala, mas alguém deve ter falado para ele. Fala, Saul, espera Samuel. Saul, não é desse jeito. Mas a pressa
a vontade de fazer rápido, acabou trazendo para ele um grande problema. Ele perdeu o reino de Israel. Perdeu um reino, irmão. Sabe o que é isso? Perdeu um reino por desobediência. Eles estão lutando nesse momento para não perder o reino. Sabia que se Israel perder a guerra agora, ele perde o estado dele, acaba. Israel, se ele perder a guerra, se é tomado dele, ele só tem aquilo ali, acaba. Se ele for sitiado. Por isso que eles guerreiam tanto. E Saul fez o quê? Saul simplesmente, o que ele faz? Ele desobedece a Deus. Ele faz da maneira dele por falta, né, de paciência, por falta de esperar. O Salmo fala, esperei com paciência no Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo de número 16, verso 1 ao 4, vai contar a história de Abraão. Né? Abraão, ele tinha uma promessa de Deus. Né? E nós vamos ver o que Abraão tem a ver com nossos dias de hoje, com o que está acontecendo do lado de lá. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus, que ele ia ter o filho da promessa. Só que estava demorando muito tempo. E ele resolve fazer o quê? Por falta de paciência, por falta de esperar, eles resolvem dar um jeitinho. E Sara fala para Abraão, fala, olha, vai lá e fica com a escrava. A lei permite. Irmãos, não é porque a lei permite que eu vou fazer. Não é porque é legal que eu vou fazer. Não é porque eu tenho respaldo que eu vou fazer. E ele vai fazer. Ele vai lá, como a lei permitia ter 2 mulheres, como a lei permitia que se a esposa não tivesse filhos, que ele poderia pegar uma escrava, uma serviçal e ter o filho com ela, o que ele faz? Ele vai ter esse relacionamento e tem esse filho. Aí nasce Ismael, o filho que não era da promessa. E passa-se uns anos, a promessa é cumprida na vida de Sara. Ela fica grávida. Nasce um menino chamado Isaac. E numa bela festa que tinha do nascimento de Isaac, uma festinha de aniversário dele, que desmamou, quem está ali brincando com ele? Quem está ali fazendo um bullying santo com ele? Né? Ismael. E Sara vê aquilo e não aceita. E fala, olha, eu não quero esse menino aqui, despede esse menino daqui, leva esse menino embora, leva essa mulher embora. Mas tudo aquilo estava acontecendo porque eles não esperaram o tempo de Deus e a promessa de Deus. E Abraão teve que fazer isso. Teve que despedir Agar, teve que despedir Ismael. E a palavra do Senhor fala que ele dá lá uns pães para eles, a água, e eles vão até o meio do deserto. E no meio do deserto acaba o pão, acaba a água, e o menino começa um choro terrível. Só que eu quero falar para você, quando Deus, ele tem uma promessa, mesmo quando nós erramos, Deus, ele fica obrigado, porque ele mesmo se obriga a cumprir a promessa. E ele faz aparecer ali um oásis com água, onde Ismael toma água, Agar toma água. Faltou o pão, mas a água não faltou. Ele se torna um grande guerreiro, um grande arqueiro, e Deus tem que cumprir a promessa. E Deus deu também para Ismael 12 tribos. A briga que nós temos hoje, essas 12 tribos são o pessoal da Arábia Saudita, são os que estão guerreando contra o próprio Israel hoje, são os descendentes ali de Ismael, o filho de Agar. Então, olha como que uma desobediência, uma pressa, algo que a pessoa não soube esperar, pode causar, e não simplesmente causar dentro de uma família, dentro de uma casa, mas causar para a humanidade. Olha a situação que está causando.
O tempo todo. E não é de hoje. E essa situação que você vê hoje, não é de hoje que aconteceu. Isso vem na Bíblia desde os primórdios aqui. Essa guerra que tem, vem desde lá. Por causa do quê? Por causa que ela não soube esperar. Por causa que ele não soube esperar. Então, e eles criaram, sabe o que também? Um bezerro de ouro, irmãos. Sem a direção de Deus, sem ser a vontade de Deus. Então, nós temos que aprender isso. Esse primeiro aspecto, eu tenho que entender que muitas vezes nós não sabemos esperar. E nós temos que aprendermos a esperar. Para nós não criarmos em nossas vidas bezerros de ouro. Situações que lá na frente nós vamos olhar, por que eu não esperei mais um pouco? Por que eu não aguardei mais um momento? Por que eu não dei ouvido à promessa do Senhor, à palavra do Senhor? Todo mundo olhando sério para mim, por quê? Irmãos, muitas vezes acontecem situações porque nós não esperamos. Já aconteceu alguma situação ruim na sua vida porque você não esperou? Acontece. Por quê? Porque muitas vezes nós não esperamos. Mas a palavra nos ensina, Davi nos ensina aqui, esperei com paciência no Senhor. Então, um aspecto da espera é não saber esperar. Outro aspecto é, muitas vezes as pessoas esperam, mas elas esperam no Senhor, mas elas esperam totalmente desanimadas. Já viu pessoa que espera no Senhor, você fala para ela, sim, eu estou esperando no Senhor, mas o ânimo dela dá até tristeza. Chega perto da pessoa, o desânimo é tanto que passa para todo mundo o desânimo dela. Porque ela diz que está esperando no Senhor, mas ela está esperando de que maneira? Desanimada. Pessoas que esperam no Senhor, mas esperam sem fé. Elas só estão esperando. Elas não acreditam que Deus pode fazer. E Deus está mandando falar. Ele pode fazer sim. Às vezes a pessoa, estou esperando. Mas não adianta você ficar esperando no Senhor desanimado. Ficar esperando no Senhor sem fé. Irmãos, Deus, Ele é poderoso para fazer. Vou esperar no Senhor. O que Ele fizer é lucro. Alguém já falou isso? Não é lucro não. Quando eu espero no Senhor com fé, quando eu espero no Senhor acreditando, animado, Deus vai fazer. O que Deus fizer tá bom. Não, Deus vai ter que fazer aquilo, não que Ele é obrigado a fazer, mas Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. Deus, Ele não gosta de fazer por fazer. Deus dá um jeitinho. Deus não é brasileiro, irmãos, para dar jeitinho. Deus, Ele gosta de fazer certinho. E há pessoas que ficam esperando Deus fazer desanimado. Então, se você está desanimado, esperando algo do Senhor, se anime no Senhor. Amém? Tenha ânimo, tenha fé. Enquanto você espera, injeta fé nas outras pessoas. Enquanto você espera, tenha ânimo. Deus vai fazer, vai. Mas eu não vou ficar esperando Deus fazer, olhando, procurando algo no chão. No chão não tem nada, é lá em cima que tem. Eu tenho que andar de cabeça erguida, animado, esperando o Senhor. Sabe? Às vezes a pessoa vê alguém pregando, vê eu pregando e fala, o pastor não está esperando nada. Lógico que eu estou esperando. Há anos esperando. Eu tenho espera na minha vida que vai fazer 26 anos que eu estou esperando, mas eu espero animado, espero no Senhor. Eu espero com fé porque Ele vai fazer. Então eu tenho que fazer isso. Eu não posso esperar no Senhor desanimado. Diz que o diabo, ele ia se aposentar. O diabo cansou. Vou me aposentar, chegou minha época. E ele resolveu vender a mala de ferramentas dele. E ele colocou lá para vender, abriu lá uma lojinha para vender as malas de ferramenta dele. Chegou lá, estava lá vendendo lá ódio, raiva, mentira, tudo para vender, as ferramentas que ele usa. E tudo meia nova. Aí tinha uma ferramenta lá, toda velha, toda usada e muito cara. Aí a pessoa perguntou, falou, diabo, você está vendendo as ferramentas ali, aquela ali, o precinho está mais ou menos, tal, tá boa, dá para usar ainda, tal. Essa aqui parece que usou demais e tá cara. E você está pedindo esse preço? Ele falou, esse preço mesmo. Tem certeza? Tenho certeza. Que esse preço. Mas para que serve essa ferramenta? Ele falou assim, essa ferramenta aqui é a ferramenta do desânimo.
É a ferramenta que eu mais uso para poder fazer as pessoas pararem, para travar a vida das pessoas. Por isso estou vendendo ela tão cara. Irmãos, o diabo, ele sabe como trabalhar na vida das pessoas. O que ele traz? Ele traz o desânimo. O desânimo, irmãos, ele para todas as áreas. O desânimo acaba com a fé, o desânimo acaba com a alegria, o desânimo acaba com a perseverança, o desânimo acaba com tudo. Você já ficou perto de uma pessoa desanimada? Sabe? É terrível você estar perto de alguém desanimado. É terrível você estar perto de alguém que acabou tudo para ela. Estou esperando, eu creio, mas eu não tenho ânimo. Porque o desânimo faz com que a pessoa não tenha fé, não tenha vontade de orar, não tenha vontade de ler Bíblia, não tenha vontade de ir na casa do Senhor, não tenha vontade de nada. Por isso que o diabo, a ferramenta mais cara que ele tinha para vender, e mais velha e mais usada, era o desânimo. Porque se o diabo, ele consegue lançar o desânimo na minha vida, para com tudo. Eu estou desanimado, desanimei, sabe? Desanimou com as coisas de Deus. Mas você fala de algo do mundo, aí o ânimo na hora, a pessoa... O diabo fala, e aí o diabo anima. Sabe, o diabo ele é malandro. Nessa outra área ele anima a pessoa. Ele anima para fazer isso, ele anima para fazer aquilo. Mas nas coisas de Deus, ele traz o quê? Um grande desânimo. Você olha assim e fala, não é, essa pessoa aqui não é aquela que vai lá na igreja. Não é aquela pessoa do culto. Essa pessoa está muito animadinha hoje. Lá no culto é tão desanimada. Né? Aqui é tão animada. Por quê? Porque o diabo ele faz isso. O diabo, ele lança o desânimo. Então tem pessoas que falam, eu estou esperando no Senhor, mas eu estou esperando desanimado. Mais um aspecto da espera. Então, irmãos, não permita que o desânimo destrua o plano de Deus para a sua vida. Ele vai fazer de tudo para trazer sobre nós o desânimo. É uma ferramenta dele, é uma arma dele. Então ele fala assim, deixa a pessoa esperar, mas eu vou fazer ela esperar desanimada. Irmãos, a pior coisa que deve ter é esperar algo desanimado. Estou desanimado. E quando chega, que ânimo que a pessoa vai ter para desfrutar daquilo que chegou, da bênção do Senhor. Então, esse segundo aspecto é esse, é esperar desanimado. E a palavra do Senhor fala, esperei com paciência no Senhor. Coloquei toda a minha paciência no Senhor. Esperei o Senhor com ânimo. Então, a Bíblia o tempo todo, quando ela fala para alguém que vai começar algo, uma jornada, ela fala, tem de bom ânimo. Para Josué, falou para ele, Josué, tem de bom ânimo. Anima-te, vai nessa tua força. Gideão, tenha bom ânimo. Por quê? Porque Deus é aquele Deus que vem trazer. Esse dia eu preguei sobre isso, que Deus ele vai injetar em nós ânimo. Quem quer injetar desânimo é o diabo. Se você está desanimado, eu tenho uma má notícia para te dar, e boa ao mesmo tempo. Começa a orar e buscar Deus, porque o diabo está trabalhando fortemente na tua vida. Pastor, na minha não, na sua sim. Se você está desanimado, é seta maligna. Por onde está entrando eu não sei, mas é o diabo trabalhando. É o diabo cutucando, é o diabo trazendo esse desânimo, para que você pare, para que você espere a bênção do Senhor. Estou esperando uma porta de emprego desanimado. Eu quero ver o que você vai fazer quando você a porta abrir. Primeiro dia de trabalho você vai ser mandado embora, porque chegou todo desanimado. Mas quando chegar eu me animo. Não, faz antes. É antes que se faz. Eu não espero para quando chegar a hora. Eu tenho que fazer antes. Eu tenho que me preparar antes. Pensou, a noiva vai para o casamento. Que hora que é o casamento? 7 horas. Ela fala, pode deixar 5 para 7 eu começo a me arrumar. Que hora que vai ser esse casamento? Ela se arruma antes. Se ajeita antes. Se você vai para um trabalho novo que você vai começar, você tem que acordar mais cedo naquele dia, se arrumar para chegar bem apresentado, chega antes. Se você é um representante comercial e a pessoa marcou com você 8 horas, que hora que você chega? 8h15? Não, 7h30. 7h30 eu já estou lá de plantão na porta.
Vai que a pessoa chega adiantado e eu estou lá sozinho. Eu já passo à frente do monte de representante. Não? Irmãos, eu tenho que me aprontar antes. Por isso que eu tenho que estar sempre animado. Se você está esperando algo do Senhor, espere animado. Não deixe o diabo te desanimar. Outras pessoas esperam algo do Senhor e elas esperam ansiosas. Ansiedade, irmãos, é a pior situação que tem. E elas esperam essa providência do Senhor. Mas parece até que não está ansiosa. Mas a ansiedade ataca. Ela está esperando no Senhor. Sabe que Deus é poderoso para fazer. Deus já operou outras vezes. Deus já fez milagre. Mas por dentro, a pessoa está totalmente angustiada. Estou esperando no Senhor, mas estou cheio de angústia dentro de mim. Estou esperando no Senhor, mas eu estou impaciente. Irmãos, a Bíblia fala assim, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, se eu confio no Senhor, eu tenho que tirar dentro de mim essa ansiedade. Há pessoas que estão esperando no Senhor, mas ela está tão ansiosa, por isso que muitas vezes a pessoa, ela acaba se precipitando e fazendo aquilo que não era para fazer por causa da ansiedade. Porque ela não consegue esperar. É como eu lá no bolo, precisava abrir a porta do forninho para ver se estava pronto, e estragava tudo. O que a Bíblia fala? Se você planta uma semente, o que você faz? Você deixa aquela semente florescer. Não adianta você ir de tarde, plantar de manhã e de tarde cavucar para ver se já deu. Não, você tem que deixar acontecer. E há pessoas que esperam no Senhor, esperam dessa maneira, ansiosas, esperam angustiadas, esperam tristes. Isso é muito ruim, irmãos. Isso faz mal. Faz mal. Por quê? Porque a pessoa, ela não consegue adorar o Senhor, ela está esperando algo no Senhor, mas é tanta angústia no coração dela que ela não adora o Senhor. É tanta angústia no coração dela que ela chega na casa do Senhor, ela nem ouve a palavra do Senhor direito. É tanta angústia no coração, na espera dela, que ela não ora. Não porque ela não quer orar, porque a ansiedade, a angústia, não deixa orar. Fala para mim, quem ora bem ansioso aqui? Vamos ver. Aí depois eu vou pegar com você a técnica. Quem ora bem aqui angustiado? Ninguém, irmãos. Então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que esperar no Senhor e tentar tirar de dentro de mim, pedir para o Senhor, Senhor, tira de dentro de mim toda essa ansiedade. Deus vai fazer. É difícil? É difícil não ficar ansioso. É difícil não ficar aqui com esse desânimo, perturbado. Mas eu tenho que entender isso, irmãos. A impaciência, ela faz mal. A ansiedade, ela faz mal. Sabia que a ansiedade e a impaciência, ela é ruim para o nosso físico? Ela afeta tudo. Toda vez que eu fico ansioso, que eu fico perturbado com algo, ataca o meu rim. Primeiro, ele vem no meu rim. Por quê? Porque o meu rim é a parte mais debilitada que eu tenho do meu corpo. Sempre tive problema do meu rim, sempre tive cálculo no meu rim, implodi pedra 5 vezes no meu rim. Né? Quem me conhece há muito tempo sabe como eu já sofri com o meu rim. E toda vez que eu fico ansioso, que eu estou esperando algo, que eu fico ansioso, que eu fico angustiado, ataca o meu rim. Na maioria das vezes eu fico quieto, porque eu sei que não é o próprio, algo que está afetando, é a minha ansiedade, é a minha angústia que está afetando. Então, irmãos, a ansiedade, ela é ruim para o nosso físico. A ansiedade é uma perturbação de espírito, ela perturba o nosso espírito. Pode ver, a pessoa não fica bem, porque ataca o nosso espírito. Então, há pessoas que esperam no Senhor. Não é que ela não está esperando o Senhor, ela está esperando o Senhor, mas está esperando o Senhor cheio de ansiedade. E Deus, Ele manda falar para mim e para você nessa noite, tira essa ansiedade, você ansioso ou não, ansiosa ou não, Deus vai fazer na hora certa, no momento certo, não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero. Não adianta eu ficar angustiado, não adianta eu ficar ansioso.
Eu tenho que esperar Deus fazer. Eu tenho que olhar e falar assim: Senhor, eu vou descansar no Senhor. Vou entregar meu caminho em tuas mãos e esperar no Senhor. Esperar de que maneira? Esperar sem ansiedade. Sabe? Esquecer daquilo. Deixar de lado. E continuar fazendo aquilo que você tem que fazer. Levando a vida que você tem que levar. Trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Buscando a Deus. E Deus vai fazer. Agora, se eu ficar olhando só para aquilo, quando é que você vai fazer? Todo dia. Não sei, tem uma pessoa que pergunta para Deus todo dia: quando é que o Senhor vai fazer? Deus está mandando te falar, Ele vai fazer no momento certo, na hora certa. A hora que você parar de ficar tão ansioso, tão ansiosa, Deus vai trabalhar. Não precisa perguntar para Ele quando Ele vai fazer. Deus, Ele sabe, não precisa dar receita para Deus. Deus está mandando falar para você, Ele é o Criador dos céus e da terra. Antes de você existir, Deus já existia. Como Deus perguntou para Jó: onde você estava, Jó, quando eu criei as geleiras? Onde você estava, Jó? Onde você estava? Então Deus, Ele vai fazer no momento certo. Tira essa ansiedade do teu coração. Deixa Deus trabalhar. Há outras pessoas que têm que esperar e sabem esperar com paciência. E o que é esperar com paciência? E o que é paciência? Paciência é a capacidade de esperar sem se desesperar. Isso que é paciência. Quando eu falo assim: esperei com paciência no Senhor. Quem está esperando com paciência no Senhor aqui? Então, paciência é a capacidade de esperar sem se desesperar. Isso que é esperar com paciência. Essa capacidade. Eu vou esperar e não vou me desesperar. Eu vou crer que Deus vai fazer. Eu vou ter essa paciência. Eu estou vendo tudo desmoronando. Eu estou vendo tudo caindo. Eu estou vendo nada dando certo. Mas eu não vou me desesperar. Isso que é esperar com paciência no Senhor. Por quê? Porque quando eu espero com paciência, né, eu começo a entender que não adianta eu ter pressa. Eu não vou ter pressa. Eu vou esperar com paciência no Senhor. Eu não vou me desesperar. Eu não vou ficar me queixando. Há pessoas que esperam do Senhor e vivem se queixando. Sabe? E Deus, Ele ouve, Deus sabe. Quando que Deus vai fazer? Como que Deus vai fazer? Deus faz para todo mundo. Deus fez para o meu vizinho. Deus fez para minha vizinha. Deus fez no trabalho. Deus fez na escola. Deus fez na igreja lá com o irmão. Só que Deus não fez comigo. Isso é um desespero. E nós temos que aprender isso, esperar com paciência. E só espera com paciência quem está seguro nas promessas do Senhor. Deus, Ele tem uma promessa. Sabe? E você creia que Deus, Ele tem uma promessa. Por muito tempo, eu via as promessas do Senhor, e eu ficava olhando e eu tentava dar um jeito de resolver as promessas do Senhor. Sabe? Quantas promessas do Senhor que eu tentei resolver. Eu falava para Deus: não, Senhor, não vai ter jeito. Eu sei que só tem uma promessa, mas vai faltar, Senhor. E Deus falava para mim assim: não vai faltar. Senhor, como que vai ser? Deus falava para mim: deixa que eu vou fazer. Espera com paciência, creia, não se desespere. E na hora que eu via, Deus já tinha feito, estava pronto e resolvido. Então, mas quantas vezes eu fiquei agindo assim, esperei, sem paciência no Senhor, me desesperei. Às vezes o desespero não era um desespero visual que as pessoas viam, mas dentro de mim havia um desespero. Dentro de mim, eu acordava nas madrugadas e ficava sozinho, todo mundo dormindo, e eu desesperado, sabe? E Deus, Ele fala na palavra dele, né? Não vos preocupeis com o amanhã pertence a mim. Não se preocupeis com o que há de beber, com o que há de comer. Para quê? Se eu, visto o lírio, como nem o rei Salomão se vestiu, um lírio que ele de manhã ele aparece, à noite ele seca e acaba, ele se vestiu melhor do que o rei Salomão. Não vou fazer isso com vocês, não vou cuidar de vocês. Você já viu, Nelson, algum passarinho morrendo de fome? Passarinho morre de estilingada.
Passarinho na rua, ele morre de corrente elétrica, mas de fome ele não morre. Deus não deixa passarinho morrer de fome. Quando você vê um passarinho morto, foi de frio, ou foi chuva, ou foi qualquer situação ou outra, menos fome, porque Deus não deixa, porque Deus ele cuida, Deus ele guarda. Então não tem por que eu me desesperar. É só eu crer no Senhor e esperar nele com paciência. E esperar com paciência é você segura. Agarra, fica seguro na promessa do Senhor. Se Deus tem uma promessa, ele vai cumprir. Amém? Eu quero trazer, para nós terminarmos aqui, um exemplo de como esperar no Senhor. O povo de Deus, ele tinha uma promessa. E o povo de Deus, por desobediência, por se levantarem contra os espias e contra Moisés, o povo de Deus teve que caminhar 40 anos no deserto. 40 anos. Caminhando no deserto, e dá volta no deserto, e dá volta no deserto. E quando chega o dia de atravessarem o Rio Jordão, eles vão atravessar o Rio Jordão. Quando eles chegam do outro lado, eles encontram uma grande barreira. Eles encontram uma grande muralha. Eles encontram uma cidade fortemente guardada, uma cidade, murada, que era a cidade de Jericó. E Deus, ele dá uma estratégia para eles. Deus fala assim: olha, vocês vão entrar nessa cidade. Vocês vão vencer essa cidade. Só que não vai ser da maneira de vocês. Vai ser de uma outra maneira. Vocês vão dar um dia, uma volta, segundo dia, outra volta, terceiro dia, outra volta, quarto dia, outra volta, quinto dia, outra volta, sexto dia, vocês vão dar outra volta, e no sétimo dia vocês vão dar 7 voltas daquela cidade. E as muralhas vão cair. Vocês não vão fazer nada. Vocês vão sempre ficar quietinhos. Vocês vão atrás do sacerdote. Vocês vão atrás da arca. E na última volta, quando for ordenado, vocês vão dar o grito da vitória, o brado da vitória. As trombetas vão tocar e as muralhas vão cair. Olha que promessa. Você pode dar um glória a Deus por essa promessa? Né? E aí começaram. Então vamos. Aí eles deram a primeira volta na muralha, no primeiro dia. E nada aconteceu. Aí já tinham os animados de plantão, tinham aqueles ansiosos, tinham aqueles sem paciência, e já começaram a falar, quem sabe um para os outros: você viu o que aconteceu? Nada. Nada. Só que Deus falou que não era no primeiro dia. Deus falou que não era na primeira volta. E muitas vezes acontece isso, irmãos. Às vezes nós começamos algo com Deus, fazer aquilo que Deus falou para nós, só que muitas vezes nós podemos começar a criar dentro do nosso coração isso. Você vai ficar dando voltas, você acha que vai cair, acha que vai dar certo. E eu quero falar para você e para mim nessa noite: vai dar certo sim, irmãos. Vai dar certo. Quando eu ouço a palavra do Senhor, dá certo. Quando eu começo a fazer do jeito do Senhor, não do meu jeito, dá certo. E o povo continuou ali. Então começaram a dar as voltas. E eu quero falar para você, quem sabe você está aqui nessa noite, mas pastor, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou dando voltas para que caia a muralha de Jericó, mas quem sabe você está na primeira volta ainda. Eu não sei em que volta você pode estar. Quem sabe você está na segunda, quem sabe você está na terceira, mas o que você não pode fazer é desanimar, sabe? Só que é na 7ª volta que vai cair. De repente você fez um propósito com Deus: eu vou esperar, Senhor. E você está esperando, e sem saber você está dando volta, só que não chegou a 7ª ainda, mas ela vai chegar. Sua bênção não chegou, irmãos, porque falta a 7ª volta ainda.
Mas vai chegar em nome de Jesus, você tem que crer nisso, que vai chegar, na hora certa vai chegar, sabe? E muitas vezes nós não vamos entender e vamos querer desanimar. E Deus, a Bíblia fala que Deus trabalha para os que nele esperam. Quando eu espero em Deus, Deus trabalha na minha vida. Eu posso não entender o que está acontecendo, eu posso não saber o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Continue dando voltas, continue buscando o Senhor. O que vai acontecer na 7ª volta, a sua bênção vai chegar, as muralhas vão cair. Amém? Tem uma história, uma ilustração, que na Segunda Guerra, uma mulher na Itália, ela ficou sem dinheiro para pagar os aluguéis da casa dela. E ela clamava a Deus, pedia a Deus, buscava em Deus para que Deus arrumasse o dinheiro para ela, para que ela pudesse pagar os aluguéis e ficar naquela casa. Ela não tinha para onde ir. E ela clamava a Deus e Deus não respondia, Deus não falava nada. E ela teve que sair da casa. Não teve jeito, foi despejada e dali ela foi morar debaixo da ponte, literalmente. E quando ela estava morando debaixo da ponte, diz que um míssil veio e caiu em cima da casa que ela morava e destruiu toda a casa dela. E ela pôde entender sobre o silêncio de Deus, que Deus não mandou dinheiro, Deus não mandou a providência, porque Deus simplesmente queria tirar ela dali para preservar a vida dela. Então, muitas vezes, irmãos, o silêncio de Deus para a minha vida e para a sua é para o nosso bem. Às vezes você está querendo que Deus faça algo, só que Deus, Ele não responde, Deus não fala, Deus vai fazer na hora certa. Quem sabe Deus está te prevenindo, está querendo tirar você, para você que o míssil não caia sobre a sua vida e destrua a sua vida. E Deus, Ele fala, calma, no momento certo eu vou agir. Irmãos, e esperar a voz do Senhor é a principal virtude para nós. Eu tenho que ter essa virtude. Eu vou esperar a voz do Senhor. E o Salmo 27,14 fala assim: espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. O Senhor, Ele vai trazer a sua bênção. O Senhor, Ele vai fazer aquilo que tanto você precisa. Mas que nessa noite você guarde isso no teu coração. Espera com paciência no Senhor. Procure entender o que Deus está fazendo. Procure entender qual a lição que você pode tirar de tudo isso. Procure entender e aceitar que o que está acontecendo é a vontade de Deus. É o jeito dele trabalhar. Então, não tome nenhuma decisão precipitada. Continua esperando no Senhor. Então, não seja apressado. Não tenha pressa. Deixa o Senhor trabalhar. Às vezes nós falamos assim, poxa, mas eu estou pressa, estou nos últimos dias, estou no final do tempo, irmãos. Quem tem pressa, come cru e quente. Não tenha pressa. Ah, mas se eu não fizer, não vai dar tempo. Irmãos, a Bíblia fala que Abraão, ele com 100 anos, ele teve o filho dele, ele teve Isaac. E ele conseguiu desfrutar de Isaac por 40 anos da vida dele. Não foi um dia, não foi 2. Então não tenha pressa. Deus, Ele vai fazer a bênção chegar na hora certa e você vai desfrutar dessa bênção em nome de Jesus. Então, sabe, espere, saiba esperar, não fique desanimado. Se você entrou aqui nessa noite desanimado por algo que você está esperando, fala, não, Senhor, eu quero que o Senhor coloque dentro de mim um espírito de ânimo. Eu quero sair daqui nessa noite animado. Eu não quero continuar assim, esperando uma resposta do Senhor, cheio de desânimo. Não, eu quero sair daqui animado. Eu quero sair daqui, Senhor, pedindo para que o Senhor tire dentro de mim toda essa ansiedade de esperar a Tua bênção. E eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me dê paciência. Que eu tenha essa paciência.
Que paciência é isso, irmãos? É o esperar sem desesperar. E eu quero orar então nesse momento. Se você quer orar comigo, se coloque em pé. Nós vamos orar. E você vai falar com Deus. Eu não sei